Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos e precisamos constantemente agradecermos a Deus, agradecermos a Jesus, agradecermos aos espíritos amigos, estes abnegados companheiros que constantemente estão conosco ao longo da nossa trajetória, em nome do Senhor Jesus, nos auxiliando para a realização das melhores escolhas para a nossa vida. Agradecermos a Deus pela vida, agradecermos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concedeu de aqui nos encontrarmos nesta vida, no plano físico, realizando novas experiências, adquirindo novas experiências, novos aprendizados para todos nós, que com certeza serão muito válidos ao longo da nossa trajetória, o nosso patrimônio, este patrimônio que vamos acumulando ao longo das experiências das vidas sucessivas em corpos físicos. Agradecemos a Jesus por ter nos deixado todos estes ensinamentos de forma exemplificada, conforme nós conhecemos, nós encontramos em seus evangelhos de amor. E não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez para mais este momento de aprendizado para todos nós. E hoje trouxemos como base para as nossas reflexões livro Palavras de Vida Eterna, autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. A mensagem é a que se encontra no capítulo 173, que tem como título Rixas e Queixas. Então, Emmanuel nos deixou aqui neste capítulo, por meio de Chico Xavier, belíssimas informações acerca do nosso comportamento, aquela necessidade constante de vigilância na fonte, na origem de tudo na nossa vida, que é o nosso pensamento, bem como a nossa língua, a nossa palavra. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões, mais uma vez buscamos no livro Vigiai e Orai, de autoria do Espírito Irmão José, a mensagem que se encontra no capítulo 97. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. A nossa irmã Rosa Lima Barros, a nossa irmã Vilma Guimarães, o nosso irmão Giovanni Oliveira Lima. Um abraço fraternal a todos vocês, a todas vocês, bem como a aqueles nossos irmãos e irmãs que terão acesso a estes singelos estudos, estas singelas reflexões, ou que aqui se encontram, mas que não estão aparecendo aqui no meu campo visual. Sintam-se também abraçados e abraçadas. Então, a mensagem de número 97 do livro Vigiai e Orai, que tem como título Força de Atração. Então, irmão José nos fala acerca da confiança, essa força de atração que nós desconhecemos a sua força. Então ele diz que a confiança é uma força atraindo vibrações positivas. Então é por isso que precisamos de confiança constantemente, confiança em nós, confiança nas pessoas. Então, a confiança é uma força atraindo vibrações positivas. Quem confia mobiliza os mecanismos da lei, desencadeando acontecimentos que lhe sejam favoráveis. Então, é preciso confiança, porque quem confia
mobiliza esses mecanismos da lei que nós desconhecemos e que vão se desencadeando acontecimentos favoráveis para a nossa vida. Esta sublime força de atração, a confiança, remove do caminho os mais pesados obstáculos. Então, a confiança, que é essa força de atração, vai removendo do nosso caminho os mais pesados obstáculos. E ainda, irmão José lembra que age com sutileza no inconsciente dos homens, predispondo-os ao auxílio de quem carece. Então, a confiança é esta força de atração que age com sutileza no nosso inconsciente. E o coração, diz irmão José, o coração de quem confia é inesgotável gerador de energias, encorajando e incentivando ao bem quantos se encontram em seu raio de ação. Então, o coração de quem confia é este inesgotável gerador de boas energias que vai encorajando, que vai incentivando todas as pessoas que se encontram próximas dela, no seu raio de ação. E ainda irmão José diz que a criatura que confia, aquela criatura de confiança, não se opõe ao movimento de ascensão que tira a vida do caos. E aí ele encerra dizendo: mesmo na adversidade, quem confia anula sobre si os efeitos da dor. Sem sombra de dúvida que quem confia anula sobre ela mesma os efeitos da dor. Porque em muitas situações, com certeza, você já teve a oportunidade de observar pessoas que passam por grandes dificuldades, mas que têm uma confiança, uma fé inabalável e inesgotável, que você não vê ela com aquela cara de sofrimento. Então é por isso que irmão José nos chama a atenção que mesmo na adversidade, mesmo no sofrimento, aquela criatura que confia anula sobre si os efeitos da dor, os efeitos do sofrimento. Sem sombra de dúvida que precisamos confiança. E aqui neste momento fechamos este parêntese com o irmão José, pedindo, rogando a todos os irmãos que aqui se encontram que possamos vibrar positivamente uns pelos outros, porque eu creio que estas boas vibrações irão auxiliar a todos aqueles e aquelas que estão pedindo neste momento orações, boas vibrações, devido às dificuldades pelas quais ela esteja passando, ou seus familiares, ou algum ente querido, que todos possam receber as nossas melhores vibrações. Então aqui iniciamos com Emmanuel o capítulo 173 do livro Palavras de Vida Eterna, Rixas e Queixas, em que Emmanuel buscou como referência palavras do apóstolo Tiago, na sua epístola, no capítulo 3, versículo 10, onde Tiago também nos fala acerca do uso da língua, acerca do uso da palavra. E aqui no versículo 10, Tiago escreveu da seguinte maneira para todos nós: de uma só boca procede bênção e maldição. De uma só boca pode proceder, e com frequência procede, se não estivermos vigilantes, bênção e maldição. Meus irmãos, conclama Tiago, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então aqui o apóstolo Tiago faz esta observação que por falta de vigilância da mesma boca que abençoa, se não estiver vigilante também amaldiçoa, que isto não pode ser assim.
Da nossa boca deve partir sempre bênçãos. Então é por isso que ele nos fala que isto não é conveniente. E aí vem irmão Emmanuel e nos fala da seguinte maneira, que julgamos comumente que os problemas de justiça apenas se manifestam quando questões graves nos levam a tribunal. Então aqui Emmanuel começa nos chamando a atenção acerca da justiça, que via de regra nós julgamos erroneamente que os problemas de justiça apenas se manifestam quando questões graves nos levam até os tribunais. Justiça, explica Emmanuel, justiça, porém, é assunto palpitante de todos os dias e a cada hora, a cada minuto precisamos dela para a garantia da paz. Quanto necessitamos de ar para a sustentação da existência. Então aqui ele nos chama a atenção que justiça não é simplesmente naquelas situações graves que nós buscamos os tribunais aqui da terra para defendermos os nossos direitos, para fazermos valer a chamada justiça, que justiça, porém, é assunto palpitante de todos os momentos, assim como nós necessitamos de ar para a sustentação da existência, nós precisamos da justiça para a garantia da paz no nosso comportamento, nas nossas mínimas atitudes do dia a dia. Nós precisamos de justiça, nós precisamos agir com justiça, nós precisamos ser justos. E aí ele acrescenta que nos mínimos atos usamos justiça para assegurar a harmonia geral. Então, nos mínimos atos, nós usamos a justiça para assegurar a harmonia geral. E aí Emmanuel acrescenta que conhecemos a significação do lugar que ocupamos numa fila simples e sabemos respeitá-lo, ou seja, respeitar aquele lugar na fila simples, na fila comum do dia a dia, até na fila da padaria para comprar ou para pagar o pão. Nós precisamos respeitar a fila para a conservação da ordem, porque numa simples fila, se eu não respeito o meu lugar, se eu não respeito o lugar do outro ou da outra, eu posso gerar ali uma desordem. Então é por isso que ele fala que todos nós conhecemos a significação do lugar que ocupamos numa fila simples. Se alguém chega sem direito e passa na nossa frente, nós não achamos bom, nós ficamos chateados. Então o nosso simples lugar na fila, e sabemos respeitar também o lugar do outro para a conservação da ordem. Isso também é justiça. E ainda ele diz que todos nós estamos de acordo em obedecer espontaneamente aos preceitos do trânsito, conformando-nos às paradas indispensáveis para a segurança da via pública. Então, todos nós que nos conduzimos ou que andamos, trafegamos, seja a pé, seja de bicicleta, seja de veículo automotor, nós obedecemos e estamos de acordo e em acordo que precisamos respeitar as leis de trânsito, em especial, conforme ele diz aqui, aqueles preceitos e aquelas paradas obrigatórias, por exemplo, nas sinalizações do trânsito, onde eu preciso parar enquanto cedo o direito do outro trafegar. Então, sem sombra de dúvida que para a segurança da via pública, eu preciso respeitar e colocar em prática estes direitos, estas obrigações, esta chamada justiça, conforme ele está falando aqui também acerca da justiça. Então, sem sombra de dúvida que para a ordem no trânsito é preciso que todos nós
obedeçamos às leis de trânsito. E ainda ele diz que nós não ignoramos a orientação de acatar as advertências que regem o emprego da energia elétrica em aparelho determinado, a fim de que não venhamos a comprometer a integridade doméstica. Sem sombra de dúvida que nós também não ignoramos esta obrigação de acatar estas advertências para evitarmos acidentes no nosso agrupamento familiar, mantermos a integridade do nosso agrupamento familiar, a integridade doméstica, e também não queimarmos aparelhos. Se existe a advertência que aquele aparelho tem uma determinada potência, que não pode ou que pode ser ligado numa determinada força, então nós precisamos obedecer estas advertências. Eu não posso ligar em uma rede de 220, por exemplo, um aparelho que tem uma advertência que ele pode ser ligado apenas em uma rede de 120. Se eu não arrumar, não tiver ali disponível um conversor, um adaptador, se eu ligar na rede de 220, eu posso causar um acidente, bem como, e sem sombra de dúvida, isso ocorrerá, queimar aquele equipamento. Então eu preciso obedecer aquela advertência. E ainda ele diz que em sã consciência ninguém desdenhará os direitos do vizinho se não deseja os seus próprios direitos menosprezados. Então, sem sombra de dúvida que em sã consciência nós respeitamos os direitos dos nossos vizinhos, porque queremos e precisamos que os nossos direitos sejam respeitados. Conforme disse Jesus, fazei ao outro tudo aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. E aí Emmanuel acrescenta da seguinte maneira: lembramo-nos de semelhantes imagens. Então aqui ele diz que fez essa lembrança de semelhantes imagens do cotidiano para recordar que em nossas disposições, nas nossas indisposições e ressentimentos, há que pensar igualmente na tranquilidade dos outros, de todos aqueles que nos partilham a experiência diária, a fim de que não venhamos a furtar-lhes a esperança e a coragem, golpeando-lhes o ânimo e conturbando-lhes o serviço. Então aqui Emmanuel lembrou acerca desses nossos direitos, das nossas obrigações, nos lembrou acerca do respeito em uma simples fila, nos falou acerca das leis de trânsito, nos falou acerca da advertência em uso de energia elétrica em aparelhos elétricos, nos falou acerca do respeito do direito dos nossos vizinhos. Então ele nos lembra que estas imagens do cotidiano, em relação às nossas indisposições e ressentimentos em relação a uns com os outros, causando esta intranquilidade, que nós precisamos observar constantemente, partilhando experiências diárias. E aí ele encerra dizendo o seguinte: evitemos rixas e queixas. E acrescenta, para encerrar, que para resguardar o equilíbrio da vida coletiva e da vida caseira, atendemos a instruções e sinais, regulamentos e avisos. Então aqui ele diz que para resguardar o equilíbrio da vida coletiva e da vida caseira, atendemos a instruções e sinais, regulamentos e avisos, baseados na experiência dos homens. Então, baseado nas nossas experiências, nós fomos criando estas instruções, estes sinais, estes regulamentos, estes avisos. Depois de muitos acidentes, muitos ocorridos
na nossa vida, no dia a dia, nós fomos chegando à conclusão que, observando estas situações e fazendo estas advertências, estes avisos, estas orientações, nós poderíamos evitar grandes problemas na nossa vida. Então, aqui por isso que ele diz que são baseados nas experiências do nosso dia a dia, que nós fomos criando instruções, nós fomos criando sinais, regulamentos e avisos, usando o nosso raciocínio, a nossa razão, o nosso raciocínio lógico. E aí ele conclui: e para imunizar-nos a vida íntima contra distúrbios e prejuízos, concedeu-nos a divina providência o controle do pensamento e o governo da língua. Então aqui, conforme ele nos chama a atenção, que baseadas nas nossas experiências do dia a dia, nós criamos estas instruções, estes sinais, regulamentos e avisos, no entanto, para nos imunizar a vida íntima contra distúrbios e prejuízos, o Senhor da vida nos concedeu o controle do pensamento, bem como o governo da nossa língua. Então, o controle do pensamento, conforme Jesus nos disse, a vigilância. E antes de encerrarmos aqui as nossas reflexões, já que Emmanuel nos falou acerca do governo da língua, depois todos nós poderemos buscar e estudarmos no livro Apostilas da Vida, de autoria do Espírito André Luiz, a mensagem de número 16, que tem como título A Língua ou A Palavra, em que André Luiz nos fala acerca desta necessidade do governo da língua. E ele começa esta mensagem, vamos ler apenas algumas frases no início e no final da mensagem, onde ele nos diz que, não obstante pequena e leve, a língua é indiscutivelmente um dos fatores determinantes do destino ou no destino das criaturas. Sem sombra de dúvida que, comparando com o nosso corpo físico, a língua é um órgão minúsculo, mas que é um fator determinante no nosso destino. E no final da mensagem, André Luiz diz que a língua é a bússola de nossa alma, enquanto nos demoramos, enquanto estamos trafegando aqui pela terra. É por isso, conforme nos disse o apóstolo Tiago, é por isso que precisamos colocar um freio, simbolicamente falando, na nossa língua, o controle, o governo, a vigilância constante. E André Luiz diz que é preciso conduzir a nossa língua na romagem do mundo para a orientação do Senhor, porque em verdade ela é a força que nos abre as portas do nosso coração, às fontes da vida ou às correntes de perturbação e da morte. Então, vigilância constante em relação ao uso do nosso verbo. Reflitamos, meus irmãos e irmãs, acerca deste assunto e coloquemos mãos à obra nesta vigilância constante. Até breve, em nome do Senhor Jesus, quando aqui pretendemos voltar mais uma vez a nos reunir para darmos continuidade aos nossos estudos e aprendizado nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade. Abraço fraternal a todos e a todas.